Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e te ativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, estamos de volta aqui ao vivo no Congresso de Hormonologia em Alphaville, São Paulo. Congresso administrado principalmente pelo Dr. Luiz Paulo. E estamos aqui com um atleta, Dr. Luiz Guilherme. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no podcast, o Conficast, o podcast dos médicos. Eu que agradeço, Jaime. Privilégio estar aqui com vocês, poder passar um pouco de conhecimento também, né? Até aprender com os mais experientes. Então, um privilégio para mim estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Primeiramente, queria saber de onde você é. Eu sou do interior de São Paulo, Jaime. Natural ali de Presidente Prudente. Você nasceu lá mesmo? Nasci lá. Nasci, fui criado lá. Só teve a temporada ali do Exército, né? Que eu saí, fui prestar o serviço militar, aí logo depois retornei. Entendi. E você chegou só a servir por um ano ou fez carreira? Eu servi... Começou uma carreira ali. Isso, eu servi por um ano. Até você comentou na questão de atleta, né? E a decisão para eu ir para o Exército era a questão da parte atlética mesmo. Ali em meados de 2019, 2020, eu estava muito bem no CrossFit. Então já era um top 50 do Brasil. É mesmo? Top Exato. 50? Na verdade 48. Mas de que área que você diz? Era do CrossFit profissional mesmo, né? CrossFit profissional. A gente tem várias categorias, eu estava na categoria Elite, né? Que aqui atualmente no Brasil é o TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil. E aí eu estava ranqueado como 48, 48º. Uau! E aí os meus amigos mais velhos deu a ideia, né? Falou assim, por que você não vai pro Exército? Porque aí você treina meio período e trabalha meio período e já tem uma rentabilidade até legal para quem ficava rodando com salário. Né? E aí foi esse intuito, mas enfim, acabou não dando certo porque no meu ano mudou a sargentiação e aí eu tive período integral de trabalho do Exército. Então, entendi. Você já entra como sargento quando é médico? A gente entra como aspirante. Aspirante. Então aspira, aí logo depois tem a formação ali em meados de julho, você presta ali uns 4, 5 meses de serviço, aí depois você é nomeado como segundo tenente. Lógico, se você tiver todos os cumprimentos certos, né? E você ficou até quando no Exército? Aí eu fiquei por 10 meses, tá? 10 Porque meses. passei por períodos difíceis ali, eu conheci um pouco da depressão e da ansiedade. Sim. Então, justamente porque não era algo que eu queria, não era meu principal objetivo, né? Sim. Mas eu acho que contribuiu muito para minha formação e até pela carreira onde eu tô hoje, né? Justamente porque no ano que eu passei, eu tinha passado para ortopedia também. Só que aí lá, eu sofri tanto que eu desisti da ortopedia. Falei, não, acho que eu já vou direto para o que eu quero, que é mexer mais com as questões da terapia hormonal, da suplementação, porque eu vi uma população muito desassistidas, né? Assim, como a gente vinha falando também da saúde feminina. Então, a saúde hormonal também, eu via um grande oceano ali para estar trabalhando de uma forma ética, idônea, né? Baseada em evidências científicas. Então, aí eu já adentrei mais a esse meio. Entendi. E o que de aprendizado você leva na sua profissão, o pequeno período que você esteve servindo como militar? Eu acho assim, a resiliência, eu acho que é uma palavra muito citada pelos grandes players e é um coringa ali e eu vejo que foi muito marcante para mim, porque havia momentos que eu não estava querendo fazer aquilo, mas eu tinha esse compromisso. Então eu aprendi a conviver, aprendi a tirar lá do bom do que eu estava fazendo ali. Então a resiliência, a persistência, né, a disciplina. Disciplina, né? Porque assim, como eu já vim do esporte, né, eu vim da natação, depois do CrossFit, eu acredito que a disciplina, ela
assim, é quase que o meu sobrenome. Eu sou um cara extremamente disciplinado, metódico, até às vezes chato por algumas pessoas aí. Mas é bom, né, doutor? Acho que o paciente às vezes precisa de um médico como esse. Porque se não tem alguém puxando a orelha, Eu acredito né? muito, Jaime, que assim, a gente conecta com pessoas que pelo menos têm um pouco da personalidade, dos valores e princípios que nós temos, né? Sim, sim. Então, a galera que vem até mim procurar minha ajuda já sabe que quem vai ditar as regras na maioria das vezes sou eu. Sim. Então, assim, cara, eu consigo te dar o resultado mediante Você é o sargento ao do soldadinho ali. Exato, ao que eu orientar você fazer, né? Sim, sim. Então, eu acredito que foi de grande valia esse período do exército e, como eu havia dito para você, foi o que fez eu desenvolver e chegar até onde eu estou, eu acho. Porque desenvolveu muito a minha questão de valor, princípio, personalidade. Eu acho que só incrementou mais ainda o que eu já tinha, o meu lado bom, né? Vamos dizer assim. É verdade, verdade. E no caso, doutor, hoje você participou do evento, né? No pré-evento do Congresso de Hormonologia. Você fez uma palestra ontem, né? Parabéns, inclusive. Obrigado. O pessoal do elogiaram bastante, né? A sua participação. Mas me conte um pouco sobre o que foi falado e qual a importância desse assunto. Então, eu falei sobre o CBD na aplicabilidade do O climatério. que seria o né? CBD? O CBD é o canabidiol, né? A terapia com canabidiol. Tá. E muitas pessoas já confundem quando a gente fala do canabidiol, já correlaciona com a maconha, né? Que Sim. é como se fosse o canabidiol recreativo, tá? Sim. E eu já rotulo isso porque não tem nada a ver. Tá? Ali a gente não tem uma previsibilidade de dose, a gente não sabe o que tem ali dentro. É uma mistura química que nós não sabemos, não tem vigilância, né? Já a terapia com canabidiol, com farmácias ali decentes, com farmácias que passam pela Anvisa, é totalmente diferente. É realmente uma terapia que veio para ser coadjuvante às outras terapias. Entendeu? E o que eu vejo, Jaime? Eu quis trazer. Todas as minhas condutas, as minhas palestras, as aulas são muito baseadas na ciência, né? No que a gente tem em evidência científica. Só que quando você se depara com o assunto de canabidiol, você não tem evidência robusta, tá? Por quê? Existe um termo que a gente usa ali, que são estudos homogêneos e heterogêneos. O que é isso? O homogêneo é quando a gente é padronizado, né? Então, o mesmo produto, a mesma posologia, a mesma população foi testada. Já com canabidiol é muito difícil a gente ter estudo homogêneo dessa forma. Então, a gente cavalga muito nos estudos heterogêneos. Só que quando você adentra para estudar um pouco mais a via mecanicista da terapia com canabidiol, você vê que tem total plausibilidade. Então, a minha intenção foi juntar dois temas que são crescentes, né? Hoje a gente vê um mercado trilionário ali na saúde feminina. A gente especula até o crescimento dessa população climatérica, que é a mulher com transição menopausal, chegar ali em mais de 1 bilhão, né, em 2030, segundo a OMS. E o investimento pesado, né? Mais de mercado trilionário também, as fintechs de menopausa crescendo 22% ao ano. E aí eu quis juntar essas duas ondas para ver, para trazer para os colegas médicos a real aplicabilidade do canabidiol nas mulheres que estão totalmente desamparadas. Mas o que eu tentei afirmar, né, com absoluta certeza, é que não é o canabidiol um substituto para terapia de repouso hormonal. Sim, Mas ele é um pode... aliado, né? Exato. Ele vai ser um aliado, ele vai ser um adjuvante. Né? Sim. Porque o que eu vejo hoje, Jaime? A maior queixa das mulheres na transição menopausal é a questão da insônia, é a questão da ansiedade, é a questão do transtorno de humor, é a questão da fadiga, da libido. E quando você se depara com o canabidiol, como que é a ligação dele, você vê que os receptores do canabidiol, ele está espalhado pelo corpo inteiro humano. E aí ele faz parte de um sistema chamado endocannabinoide. Então, por isso que eu tenho ação multimodal, e principalmente no sistema nervoso central. Então a gente vê diversos resultados na prática clínica e hoje a gente tem meta-análise e revisão sistemática das mulheres que foram melhoradas quanto à questão de insônia, quanto à questão de alteração de humor, quanto à questão da ansiedade. Então eu quis trazer aonde a gente consegue aplicar o canabidiol nessas mulheres que estão em transição menopausal e que culmina com essa queixa padrão, né? Da insônia, da ansiedade, da alteração de humor. Então foi mais ou menos isso a palestra de ontem. Interessante, interessante. E no caso, doutor, hoje existem laboratórios, farmacos confiáveis no Brasil?
Hoje a gente Porque a já... gente sabe que tem, né, Exato. alguns caminhos não tão confiáveis, né? E assim, a revisão sistemática que eu trouxe ontem na palestra foi exatamente sobre isso, que 70% dos produtos são adulterados naquela revisão sistemática, naquele apanhado de estudos. Então, o que que eu falo? Eu acho que a gente precisa ter mais estudos robustos e mais provas sociais, né? Eu tenho um viés, justamente por ser speaker da H3, de indicar H3. Mas por que esse viés? Porque eu testei do produto, porque os meus pacientes, as minhas pacientes testaram do O produto. H3 é o do Jones, né? É Jones do Machado. Jones. Não, eu conheço. Uma pessoa super Super idônea, Sim, ética, com né? Que trabalha certeza. mediante a resultados também. Eu estive com ele no Rio de Janeiro, no evento do Dr. Yuri Aham. e Michele. E ele participa de vários eventos, né? Sim. Médicos, muitos mentores o indica, né? Exato. Então, com certeza, muito confiável. Jones, um abraço pra você. Quero andar no seu carro, hein? Eu vi aqui estacionado aqui na frente. Vou cobrar de novo, hein? E aqui tô com o seu aliado, né? No sentido fiel. Speaker da H3. Exatamente. Defensor, porque realmente, galera, a H3 ela dá resultado. Tá? Isso aí é como se eu colocasse a mão no fogo e chancelasse a H3 para vocês. Então, quem ainda está em dúvida em que produto utilizar contra o canabidiol, procure nós, que a gente instrui vocês da melhor forma possível. Com certeza. Estão muito bem assistidos aí por esses dois, essa dupla dinâmica aí, que com certeza vai tirar os mitos, né? Que existem muitos mitos, né? Porque realmente hoje, cana-de-açúcar, tem produtos que a cana-de-açúcar pode matar e ela pode salvar vidas. Sim. E a mesma coisa com o canadiol, não é verdade? Exato. A gente vive, sempre falo, né, Jaime? A gente vive uma polarização de informações muito grande hoje. Então a gente tem que saber filtrar, né? É verdade. Saber filtrar e levar o que realmente a gente tem uma base de evidência científica, porque senão não tem como passar essas informações para frente, né? E o que é TARH feminina? Que eu ouvi falar o pessoal comentando, que tem um período quando se inicia. Sim. O que seria isso? TRH é terapia de reposição feminina, né? Terapia de reposição hormonal feminina. Isso. Então, isso também é uma grande dúvida de vários outros médicos, Jaime. Porque hoje a gente vê que os estudos... A gente tem muito estudo robusto, mas a profundidade dos profissionais, eu acho que é aí que está faltando um pouco mais. Por quê? A mulher, ela é um ser muito único, né? Eu falo que o ser humano é único, a mulher, ela é um ser extremamente único, tá? E por que que eu falo isso? É muito difícil, eu acho que a grande arte da reposição hormonal é você conseguir correlacionar o que a mulher traz de queixa para você, de sinal e sintoma, e correlacionar com qual hormônio está em falta. E isso não são todos os profissionais que conseguem fazer de uma forma assertiva, né? Justamente porque hoje a gente tem a transição menopausal precoce, hoje a gente tem a transição menopausal tardia, a menopausa e o pós-menopausa. Então, assim, são fases que, se você não tiver com o ouvido atento, o olhar fixo no paciente, pegando o contexto histórico do paciente, você não consegue entrar com uma terapia de forma assertiva. Por quê? A mulher já é muito única. A gente não tem um padrão, a gente não tem um padrão de dose para essa mulher, entendeu? Então eu falo que a ausculta, ela é muito importante. É o que diferencia, muitas das vezes, o bom profissional ali que vai conduzir a mulher de uma forma assertiva e o que vai errar na prescrição. E hoje a gente se depara muito desses cursos de finais de semana, né, Jaime? É Que verdade. ensinam protocolos prontos. 90%, 98% vai dar certo. Tá, mas e os 2%? Você vai fazer o quê? Então, se você não Que sabe... pode ser tudo diferencial. Exato. Tá? No Igual, atendimento. hoje eu tenho pacientes na transição menopausal precoce com 33, 34 anos. Antigamente a gente não se via, nem se falava na palavra de transição menopausal, nem falava em menopausa com 35 anos. Então a gente vem numa crescente, eu vejo muito isso também, que a crescente, a evolução da medicina brasileira, ela é constante e ela é rápida. E para isso a gente tem que sempre estar antenado, estar em congresso, estar trocando figurinhas com profissionais que têm mais experiências. Entendi. E no caso, nunca se falou tanto, doutor, sobre uma inflamação, porque todo mundo fala, eu tô inflamado, não consigo emagrecer. Só que no caso, principalmente das mulheres, né, que é a lipedema, né, que agora Sim. parece que para alguns até é algo novo, né? Não é algo novo, mas é muito comentado hoje. O que acontece, né, Jaime? A gente tem um vácuo de informação muito grande quando se fala de lipedema, justamente porque a gente não aprende na graduação.
Então o médico, ele sai da graduação, né, ele sai da formação, mas ele não tem formação nenhuma em lipedema, em terapia de reposição hormonal feminina. Então por isso que a gente vê esse vácuo de informação, né? E o lipedema, o que que é? Ele é um acúmulo de gordura em regiões específicas, né? Região de membro inferior ou região de membro... Geralmente ele fica mais alojado... Fica mais nas pernas. Nas pernas. É muito mais comum nas pernas. Entendi. Tá? Hoje a gente vê também até uma frequência grande em região de membro inferior, mas de membro superior, mas o mais comum é na região de membro inferior. Entendi. E a gente vê ali o que é o lipedema, assim, de fato, né? O que é a questão da inflamação? Quando a gente fala de inflamação, é uma perda de função celular. Então, só por aí, ele é uma doença inflamatória crônica. Então, ele é uma doença que perde função celular. E como que surge essas gorduras mais fibrosadas, né? É pelo acúmulo de estradiol intrácrino. E o que significa intrácrino? É local, tá? Porque muito se confunde, Jaime, quando a gente vai falar de transição menopausal e lipedema. Aí você pergunta, pô, ô Gui, mas se o lipedema é uma doença que depende do estradiol e na reposição eu preciso dar estradiol, e a mulher que tem lipedema e tá na transição, o que eu vou fazer? Verdade. Então, aí você imagina o embaraço que dá na cabeça do médico. É verdade, né? Com certeza. Só que aí que tá, aí que eu bato na tecla de novo já. Aí ele busca um curso de final de semana, aprende com o amiguinho que tá no palco, que aquele protocolo vai abrigar 90% das mulheres. E quando ele tá diante de uma mulher dos 10%, o que ele vai fazer? Então, se você não tem uma segurança clínica de forma mais aprofundada na ciência, em mecanismo de ação, nas drogas, no mecanismo de ação da droga, você não consegue manejar. Verdade. E aí é onde você erra. E você sabe que terapia hormonal não tem como você não ter segurança clínica, tá? Um dedinho que você erra, você pode ser fatal para o paciente. É verdade. Entendeu? E no caso, você fala muito de testosterona, mas como que a gestrinona entra na história? Não, a gestrinona, ela é uma droga muito favorável, tá? Eu sou fã da gestrinona, por mais que a gente vê esses holofotes de chip da beleza, realmente eu sou contra essa vanguarda, né? A gestrinona não serve para estética. Mas no caso de lipedema, pelos mecanismos de ação da gestrinona, ela se torna muito favorável em alguns lipedemas, né? Então, por quê? Porque ela diminui a produção de estradiol local, que é o que eu falei para você, que por que acumula essas gorduras de forma mais fibrosada nas pernas? Porque eu tenho um acúmulo de estradiol excedente. E o que a gestrinona faz? Ela pode atuar diminuindo essa produção local de estradiol. Por quê? Ela diminui a aromatase, ela diminui beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2, que diminui a conversão de estradiol, que é menos ativo em mais ativo. Ela é antigonadotrópica, é termos médicos já, mas os médicos que estão me ouvindo vão entender. Claro, né? claro. E até o paciente hoje, né? Hoje tá conhecendo também, né? Sim. E se não conhecer, fica a dica, né? Exato. Procure um médico de sua confiança, queira saber mais, buscar conhecimento técnico, com certeza vai fazer toda a diferença, né? Claramente, Jaime. Tem que ter profundidade, cara. Senão a gente Exato. passa a errar. E aí o médico também tá fadado ao insucesso, né? E é tão real isso que hoje eu tava entrevistando uma médica que atende muitas mulheres 40 a mais, que já tá na fase do climatério ou menopausa, e nem ela sabe a diferença entre as duas, né? Fases, né? Das fases, né? Me explica melhor sobre isso, doutor. O que acontece, Jaime? Igual eu falei pra você, hoje a gente tem a transição menopausal precoce, né? Na precoce, a gente ainda não vai entrar com estradiol. E muito se falava antigamente de já entrar com estradiol. E como que a gente consegue identificar a precoce? É quando a mulher começa com uma alteraçãozinha de humor, começa com uma insônia, às vezes de indução, de continuidade, mais ainda ali de indução, faltando uma progesterona, ela começa a ter alteração de libido, ela começa a ter, às vezes, dores musculares, começa a ter um acúmulo de gordura mais abdominal. Antes ela tinha um padrão que ginecoide de acúmulo de gordura, agora é mais androide. Então a gordura que era das pernas, da bunda, começa a ficar acumulada na região centrípeta, abdominal. Essa fase é a fase que a mulher pode ter alguns calorões também, mas não são frequentes, não são todos os dias. Essa fase é a transição menopausal precoce, tá? Que pode ser ali de 35 até 40, 40 e poucos anos baixo. Logo depois eu tenho a transição menopausal tardia, que aí é a hora do médico entrar com o estradiol. Por quê? Os sintomas hipoestrogênicos que ela vai datar para você vai ser muito mais frequente. Então, pode ter um ressecamento vaginal, pode ter um ressecamento de pele, os fogachos, os calorões começam a ser diários, mais de um episódio diário, então podendo ter 5, 6 episódios consecutivos.
E aí você vai datar essa fase como transição menopausal tardia, e aí é a hora realmente de você entrar com o estradiol, porque é o hormônio essencial para a saúde feminina. Se você não Sim. entra, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a perda de massa óssea, massa muscular, doença do sistema nervoso central, Alzheimer, Parkinson, demência. Então, essa é a hora da transição menopausal tardia em que a gente vai entrar com o estradiol. E logo depois é a menopausa. Menopausa é o quê? 12 meses consecutivos sem menstruar. Logo depois disso, a gente tem a fase da pós-menopausa, tá? Tem E a a- pós-menopausa também? tem a Não pós-menopausa, sabia né? disso. Passou ali a fase dos 12 meses, a mulher já tá começando. Passou a fase ali dos 5 primeiros anos, ela já começa a entrar na pós-menopausa, tá? Entendi. Doutor, quantos anos você tem? Eu tenho, Desculpa. acabei de fazer 31. 31 anos com todo esse conhecimento e toda essa bagagem. Obrigado, pô. Cara, parabéns, parabéns mesmo. Porque olha, Obrigado, você é viu? uma referência. Ontem você estava dando aula para médicos mais velhos que você, né? Eu acredito que sim, realmente, eu sempre, assim, sou um dos mais novos nessa área, né, justamente porque é uma Sim, área nova e, assim, meu sim. tempo de carreira também, eu vou ainda fazer 5 anos de tempo de Mas a carreira. sua disciplina como ex-militar realmente fez toda a diferença em querer Eu acho que encurtar tempo. eu acho que é aí que tá o tchan da velocidade, viu, Jaime? É Porque a gente não verdade. pode perder tempo. E eu acho que a disciplina molda muito e é um cofator muito adjuvante para a questão de ser mais veloz. Ó, doutor Gui, muito obrigado pela entrevista, Obrigado a muito você, obrigado pela amizade, Claro. parabéns pela parceria, tá, com o nosso amigo Obrigado. Johnny Machado, e realmente o que vocês têm feito pela medicina, pelo paciente, né, e pelo Brasil realmente, né, porque quando a gente pensa em trazer saúde, é um problema social, e que vai dar economia para a sociedade, Exato. menos custos para o plano de saúde, Sim. menos custo para o SUS, que nem à Hoje- toa aqui no Rio de Janeiro, né? Agora vai ter lá no SUS, né? Em São Paulo Vai ter. também, se eu não me engano, né? A O uso da Tirzepatida? Tirzepatida, Exato, né? Urupês, né? Urupês e o do Jorginho lá em Florianópolis, né? Exato, Jorginho também. Então, Florianópolis eu não sabia, também eu chegou lá. acredito que é isso, né, Jaime? A gente precisa ser voz ativa nessa questão da prevenção, da longevidade, porque a gente diminui muito a questão ali do custo do paciente, né? Porque quando o paciente ele já está todo doente, está todo inflamado, é lógico que a terapia ela vai ser mais custosa. Por quê? Vai ter mais medicamento, vai ter mais acompanhamento. Então, se o paciente ele antecede essa fase, consequentemente ele tem uma economia a longo prazo. É verdade. E até o Dr. Gui, governo, né? muito obrigado pela entrevista. E se eu quiser ter o tratamento contínuo, como que é o contato? Vai ser Se um alguém, de prazer, pô. repente, né, quer marcar uma consulta com o doutor, como que a gente pode fazer? Então, a rede social hoje minha tá @drguilhermeiqueda, IKEDA. Então a gente sempre tem postado muito conteúdo, até questão da minha vida, da minha outra vida atlética, né? Da vida de mentor. Então a gente tem postado vlogs também. Então, só acompanhar aí que a gente vai fazendo o melhor trabalho possível e dando muita informação de qualidade pra galera. Doutor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigado, eu, Jair. Dos, né? Daqui a pouco vai certeza. ter mais futuramente. Até o próximo evento. Até o próximo, Jaime. Tá? Obrigado, Muito viu? obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista do Dr. Guilherme Queda, referência aqui, né, no que ele tem atendido, e com certeza vamos trazer mais informações aqui no 3º Congresso de Hormonologia 2026.